uma alegria imensa poder partilhar esses momentos de estudo com vocês, do Jerônimo Mendonça, essa casa que temos um carinho muito especial, principalmente por conta de vocês, irmãos queridos, que sempre trataram a gente muito com um carinho muito maior do que realmente nós merecemos. E isso, podem ter certeza, isso marca a gente tão profundamente que isso faz uma diferença enorme em nossas vidas. São minutos pequenos que partilhamos, mas são minutos que a gente não esquece, né? A gente não esquece nessa nossa jornada. Agradecemos o convite da nossa irmã Kelly e nós nos propusemos a fazer um estudo voltado para a família e nós trouxemos algumas considerações na noite de hoje que eu entendo assim ser muito importante para a nossa vida, para como estamos, que a grande reflexão é a seguinte: como nós estamos, não só como nós estamos, mas de que forma estamos aproveitando essa encarnação com este conhecimento que nos é ofertado, com o conhecimento que nós temos, com os estudos que fazemos do Evangelho de Jesus, com os princípios esposados pela doutrina espírita. É uma reflexão muito importante. Hoje eu estava na lida costumeira e foram surgindo alguns episódios e eu me vi assim apertado, ou eu fazia o dever de casa, ou eu estudava para este estudo da noite, né? Mas como você vai deixar de fazer o dever de casa e depois a gente vir estudar e falar sobre família? Seria um contrassenso você agir com seus afazeres domésticos, e isso repercute diretamente na sua lida com os seus entes queridos, e, posteriormente, você vir falar a respeito do que os espíritos nos traçam como uma base de conhecimento, de estruturação das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, como devemos direcionar face aos eventos, nessa lida diária que nós temos com os nossos irmãos mais próximos, nesse cadinho depurador que realmente nos testam a todo instante. Porque, bem sabemos, nós temos aquele verniz, aquela estrutura de lidar com as pessoas próximas, mas não íntimas, de você ser amável, ser educado, você ser cortês, mas com os mais próximos não tem esse verniz. Com os mais próximos você se mostra mais, né? Você não tem esse cuidado que deveríamos ter em dose mais elevada ainda,
porque nós estamos aqui recapitulando, né, algumas questões. E se estamos recapitulando, por que não ter mais cautela, mais carinho, mais atenção nesses pontos, né? Então, são reflexões que a gente inicia, porque trouxemos algumas obras para a gente refletir, e eu comecei a separar, e eu até confesso para vocês que a gente fica... É tanto material, é tanta coisa para a gente estudar, que você quer falar tudo, mas tudo a gente não consegue. A gente não consegue fechar, porque todas as obras nós aproveitamos, as obras espíritos nós aproveitamos, porque tem conselhos em todas, em todas. Então, nós vamos iniciar fazendo uma pequena introdução. Eu vou lá na obra O Mundo Maior, que na preleção de Eusébio, lá no capítulo 2º, algumas coisas para a gente preparar o nosso sentimento, para abrir um pouco a nossa percepção sobre essas algumas questões importantes que diz respeito a nós mesmos. Para depois a gente ampliar um pouco, a gente vai para a obra Pensamento e Vida, onde Emmanuel, no capítulo 12, vem trazendo algumas coisas sobre esse trato, essa lida nossa com os nossos irmãos mais próximos, né? E algumas considerações que nós vamos aproveitar aqui de André Luiz, na preleção de Eusébio traz algumas coisas interessantes para a gente. Ele fala que a chama do próprio coração, convertido em santuário da claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete. Somos aves livres, mas estamos limitados aos céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e lianes, libertação e enriquecimento. E por aí vai. Depois vocês leiam esses, pelo menos uns 3 capítulos, desse 2º, 3º e 4º, para vocês captarem de forma mais acentuada essas expressões que André Luiz traz no início dessa obra, que faz a gente pensar bastante, porque ainda estamos cevando nessa nossa existência muito egoísmo, muita ambição, a vaidade ainda nos acompanha, essa fantasia e essa ilusão, né? Mesmo tendo todo esse conhecimento que nós temos. Mas a gente vai se preparando, a gente vai se moldando para a gente sair, abandonar esse coração imaturo, porque ele traz à tona exatamente essas questões aqui. Ele traz à tona o egoísmo, ele traz à tona a ambição, a vaidade. E isso é empecilho na forma de você lidar, de você entender aquele que partilha esta caminhada mais próximo de você. Ele diz assim, de cérebro evolvido,
e coração imaturo, requintamo-nos a arte de esfacelar o próprio ou o progresso espiritual. Mas nós vamos avançando, né? Mas precisamos considerar essa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. E aí, quando você ouve essas palavras, você fica um pouco mais tranquilo quando você fez o que estava ao seu alcance como uma questão que era como se fosse uma obrigação, né? Porque nós precisamos, como diz ele, elevar o nosso coração. Precisamos esquecer as ilusões da posse. Precisamos dilacerar os véus espessos da vaidade. Precisamos nos abster do letal licor do personalismo aviltante. Para quê? Para que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Isso nós faremos não com o outro, não indicando o que o outro deva ou não fazer, como o outro deva ou não agir, como trazemos as expectativas, nossas expectativas é sempre em relação ao que o outro faz conosco, mas é uma perspectiva que a doutrina espírita traz uma consideração ela é profunda, porque ela diz respeito a este foco e esta visão em si, não no outro. Você trabalhar estas questões no seu modo de agir, na sua forma de se expressar, de proceder, né? Trabalhando para você romper com essas algemas, do que nós não queremos mais. Não queremos mais. Nós queremos avançar. A gente já nós não estamos mais somente quando a gente vai nas casas espíritas, a gente fica assim, parece que vendo aquelas paisagens do Evangelho por janelas imensas que abrem aquele clarão e você vê aquela multidão de almas seguindo os passos de Jesus. E você emocionado, inspirado, quando você ouve essas palavras que nos inspiram, que nos emulam, você se sente instigado a entrar nessas fileiras também. Por que ainda não conseguimos entrar nessa multidão que caminha seguindo os passos de Jesus e permanecer aqui integralmente na nossa existência? Porque é tão difícil assim? A realidade nos tira desta opção que nós já queremos? A gente não pode esquecer. A gente não pode deixar essas questões, essas transições angustiosas, como diz André Luiz, porque nós não conseguiremos, não é artigo de oferta e procura nos mercados.
essa harmonia interior de você conciliar o que você quer, o que você pretende para a sua vida, e você se harmonizar com o que você já sente que é a tua verdade, isso é acessível no seu templo, no templo do Espírito. É lá que tu vai encontrar. E é lá que você vai viver essa realidade, né? Ainda é muito difícil para a gente, nós ainda não conseguimos e ainda não temos os títulos, o título de anjos, como bem diz André Luiz. Antes que nos tornemos criaturas ponderadas. Mas o aproveitamento é obra nossa. Eu voo, esse voo espiritual é a força, o esforço da sua própria asa. Não é? Você busca com toda a intensidade a paz. Mas você encontra esta paz quando você se tranquiliza na realidade intimamente com a sua consciência. Quando você faz o que estava ao seu alcance, mas você se esforçou e fez um pouco a mais do que era possível. E são pequenos detalhes que fazem diferença. A gente não percebe, não. A gente não percebe, não. E para a gente, como nós bem sabemos, a nossa carga é consoante a nossa capacidade de resolução, nós recebemos o cobertor do tamanho da nossa necessidade. Né? Uma ocasião, eu depois de muito tempo, eu vim a conhecer uma senhora que me via. Ela residia próxima, ela trabalhava próxima onde eu residia, e ela falava assim, ela veio falar comigo assim: ai, eu adorava ver você cuidando do seu filho, você tinha tanto carinho, tanto zelo. Aí eu olhei para ela, mas eu não fazia nada demais. Gente, eu fazia a obrigação de um pai. Ela falava assim, a pessoa vê de fora e acha que você está fazendo algo super extravagante, além, aí você está cumprindo com o seu papel, você está fazendo o seu melhor, mas nada extravagante. Mas ela se sentiu inspirada de eu estar fazendo o básico. E a gente não sabe, né? Mas por isso que a gente precisa desses espíritos bondosos que estão à nossa frente, espíritos que já trabalham com algo que ainda está num plano de ascensão nosso que ainda não temos, que é a afabilidade e a doçura. Nós não temos. Nós ainda duelamos nesse processo de transição, nós ainda duelamos conosco mesmo. Mas nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando, nós estamos avançando, mas para a gente conviver, ter empatia, fazer o nosso melhor, há alguns pontos que são necessários. E a gente precisa. Eu estava falando com os amigos do Joana, nós precisamos, eu estava falando essa semana,
Nós precisamos, nós carecemos desses contatos semanais. Às vezes precisamos desses estudos mais uma vez por semana, porque isso alimenta essa nossa vontade de permanecer neste campo, nessa seara, que nós optamos. Nós queremos trabalhar, nós estamos com a enxada na mão, a gente quer adubar o espírito, a gente quer dissolver essas nossas dificuldades, essas nossas mazelas, né? E isso, para a gente compreender o outro, da mesma forma que as pessoas compreendem a nós, tem um ponto que André Luiz, esse é uma coisa muito profunda. Como você compreender o outro, né? Para que possamos ser legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, nós precisamos de algumas coisas, seja desencarnado, encarnado. É imprescindível que nós passamos a compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Como é profundo este ensinamento dele. Como é profundo. A doutrina espírita ensina uma coisa, são muitas coisas que a gente aprende. Uma delas é você ver aquela criatura que te traz imensas dificuldades e agora a gente amplia para fora da nossa relação de parentes. Você amplia, porque isso é uma questão natural. E quando você amplia, facilita muito. Essas pessoas que te trazem te exigem de você uma compreensão, a doutrina espírita vem e pede que você lide com esses irmãos como se eles fossem crianças espirituais. Porque é o que somos, face a alguns episódios. Os espíritos mais evoluídos nos veem como crianças, porque ainda não abandonamos as nossas mazelas, aí por capricho, por indiferença, e muitas vezes por teimosia, ainda assim insistimos no mesmo procedimento. Mesmo que equivocado, a gente ainda insiste naquele procedimento. Mesmo que daí a instantes a gente se arrependa, né? Mas são fragilidades do ser, fragilidades do ser que precisa avançar, precisa melhorar. E por isso, quando André Luiz traz algumas considerações para a gente do subconsciente, é como se você tivesse 3 cérebros, na realidade é um só. Tem a parte lá do subconsciente, que vai trabalhar o hábito, o automatismo, né? O do consciente, que exige esforço, vontade, e o superconsciente, que é o ideal e a meta superior. E quando ele faz essas anotações, em qual ambiente o seu cérebro está unido de forma intensa. Porque ele traz um conselho muito interessante de um irmão que trazia muitas dificuldades e ele vivia no aspecto consciente.
ele necessitava trabalhar para ele esquecer e amenizar a culpa que ele trazia dentro de si de ter extirpado a vida de uma criatura. E dessa criatura ele obteve o benefício da posse material. Mas ele precisava ficar o tempo todo trabalhando para ele não lembrar destas questões, mas ao mesmo tempo que ele precisava ficar a todo instante ligado em ganhar, em trabalhar, ele não ativava o seu superconsciente, ele não mantinha contato com o ideal e com meta superior alguma. E aí, nesse ponto, a gente reconhece o benefício desses nossos encontros, desses nossos estudos, porque é o momento que você tira os pés do terra a terra e você pensa, você já consegue imaginar algo melhor, algo mais instrutivo, algo que te inspire, algo além, porque nós precisamos disso, porque já que não temos o cérebro dos anjos, como diz André Luiz, né, nós precisamos purificar sempre. A gente vai selecionando os nossos pendores e vamos joirando concepções. Vamos aperfeiçoando. Como seixos nos rios, que vão descendo rio abaixo com a correnteza e vão perdendo e vão lapidando as suas arestas, e estas arestas fazem muita diferença para a gente. E aproveitando essa introdução de André Luiz, a gente vai lá para o Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel, que vem trazendo algumas considerações, e ele vai falar sobre a família. Essa família consanguínea, que o Emmanuel diz para a gente que pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. E ele vai muito fundo quando ele fala assim, ele vem explicando que reflexos são esses. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Aquelas questões que não tivemos boas escolhas, que deixamos a desejar, que falhamos de forma mais intensa, ela surge e eles esperam de nós o que nós prometemos e nos comprometemos a modificar o padrão, a não agir da mesma forma, né? E da mesma forma que nós estamos situados, como ele diz, cada criatura está situada e está ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. E aí ele vem trazendo algumas considerações para a gente entender isso. O homem primitivo não se afasta
de improviso da sua taba. Ele renasce múltiplas vezes nessa condição, para ir se afastando, para ir se depurando, para ir trabalhando o elemento importante que é o sentimento, né? Da mesma forma que o homem relativamente civilizado demora longo tempo no plano racial, para que ele vá assimilando as experiências. Como diz Leon Denis, a gente vai, nós somos melhores do que éramos há 100 anos. A gente fica querendo descobrir, alguns irmãos, né, ficam curiosos para descobrir o que eu fui na outra vida, o que eu fiz na outra vida. E quando a gente descobre, a gente fica triste. Tem alguns amigos que eu queria descobrir. Eu falei, gente, mexe com isso não, deixa quieto. Porque o dia que a gente descobre, a gente fica triste. São condutas, e surgem algumas pistas para a gente. As respostas chegam, e aí coincide com as pistas que a vida te dá, né? Uma ocasião eu acidentei em serviço, eu fiquei aborrecido com um colega, tão aborrecido, que ofendido. Ele falou comigo, ele falou com outro amigo que eu ia passar aquela situação, quem sabe era para refletir melhor. E eu assim, puxa vida, a gente se dava tão bem, e ele achava isso. Aí quando eu vivenciei uma situação de uma enfermidade mais grave, que eu não sabia nem se voltaria a andar mais, aquilo foi uma reviravolta tão grande na minha vida que eu falei assim, gente, não é que esse menino tinha razão? Como que eu parei para pensar? Aí depois eu descobri outras pistas, e nessas pistas, falei assim, gente do céu, fazer maldade com pessoas debilitadas fisicamente, gente, e aí quando esses irmãos, esses amigos ficam querendo descobrir o que foi nas outras vidas, por isso que a gente fala assim, não faz isso não, deixa quieto, vamos trabalhando, faz o seu melhor, porque tem hora que você morre de vergonha quando essa informação te chega de forma assim, suave, aí depois você vai juntando o quebra-cabeça e você chega a essa conclusão, né? Voltemos a Emmanuel. Ele fala a respeito da hereditariedade psicológica. É, por isso, de algum modo, como ele diz, uma natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos na minha vida. Maravilhosos na minha vida. Eu falo isso abertamente com a minha família e com algumas pessoas que me ensinaram muito. Eu fui muito auxiliado nessa vida, muito auxiliado mesmo. Então, eu falo isso abertamente, porque a gente vai aglutinando e a gente precisa de mostrar, e mesmo tendo esse benefício de professores maravilhosos, mesmo assim a gente é novo, a gente com aquele ímpeto de que
sabe tudo da vida, saia da cabeçada pelo mundo e depois, quando a experiência aproxima e faz você refletir, aí você agradece. Já pensou se eu não tivesse tido instrutores tão bons? Onde que eu estaria hoje? Onde que eu estaria? Com certeza perdido, né? Daí a importância desses seres que mostram um caminho para a gente. Porque a gente está mostrando o caminho para os nossos filhos, está mostrando o caminho para os nossos entes queridos, para aquelas pessoas que estão mais próximas, às vezes bravejando, às vezes reclamando, que a gente não quer que a pessoa passe o que passemos, mas a gente não consegue vedar e permanecer que os jovens se mantenham na bolha que nós queremos criar para eles, né? E, na realidade, a gente entende o que esses espíritos de luz fazem conosco, porque eles te mostram o caminho aonde você deve chegar. Eles te dão a consistência necessária, a firmeza, quais instrumentos você deve utilizar. Você deve acreditar, você deve trabalhar a sua fé, a sua coragem, essa ligação com Deus, que é um suporte para qualquer dificuldade, qualquer dificuldade. E eles te ensinam a paciência, a perseverança, a insistência, o estudo, a ponderação, a firmeza de propósito, porque é o que você pode ensinar para aqueles mais jovens, porque são espíritos diferentes, mesmo partilhando, vindo, tendo como origem a sua contribuição física, né, genética, mas são seres diferentes, né? São seres diferentes. Então, Emmanuel traz para a gente essas considerações, porque o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. E às vezes a gente vê dificuldade, muita dificuldade. Mas só com o tempo para você passar a compreender isso. Porque quando você é novo, você discorda do pai, você discorda da mãe, você discorda do tio, você discorda do parente, que te mostra o outro lado da questão. Mas lá na frente, aí você vai entender o que ele queria te ensinar, né? Mas você aprende. Se você não aprender dessa forma, a vida vai te ensinar, porque a vida ensina, né? Ele diz que uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes, os espíritos que assumem a posição de filhos são os mesmos amigos que lhes incentivam a formação musical desde o reino do espírito, né? E assim ele traz as considerações para a gente sobre os escultores, sobre os poetas, e a gente vê muito isso. Políticos, médicos, advogados, comerciantes, agricultores,
que sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos. Mas, se tem esse princípio de sintonia para essas profissões, também tem, como ele diz, para os dipsômanos, para os cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Mas, conhecedor dessas questões, a gente ensina, a gente propõe, a gente mostra um caminho para os jovens. Se eles vão seguir, uma ocasião, numa beira de uma esquina, eu escutei uma coisa muito interessante. A pessoa falou uma coisa com uma profundidade muito grande. Você faz o que você aprendeu. Você não consegue agir diferente. Você até tenta. Você discorda do pai, discorda da mãe, discorda da sua família, e você pode até seguir ou uma trilha totalmente diferente daquilo que você aprendeu. Mas, na realidade, você não se adapta bem a esses ambientes. Porque o que você aprendeu não é uma atitude equivocada. Eles te ensinaram a você ser correto, ter caráter, ter firmeza. Você pode até tentar ir para o lado desviado do crime, do vício. Você pode tentar. E você, muitas vezes, tenta. Mas a sua formação diverge na essência. E você vê que lá você fica meio que um bicho meio perdido. Você está fora do ninho. Não é o seu ninho. Porque você não sabe lidar com aquelas questões. Porque te ensinaram a ser diferente. Mas isso a pessoa só aprende com o tempo. Né? Mas Emmanuel traz algumas considerações importantes para a gente, quando ele diz que nós somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Você está sentindo na própria pele a toxicidade, esses vermes mentais que te incomodam. O que você vê no outro, Dr. Frederico Porto fala uma coisa muito interessante. Quando a aversão é grande, você tem que ter muita cautela. Porque é muito difícil você ter a empatia. Você normalmente se afasta e sente uma aversão imensa. Mas ele faz um exame muito interessante, uma proposta muito interessante. Você vê essa pessoa, você se senta numa cadeira e vê essa pessoa a quem você tem toda essa dificuldade de relacionamento, você coloca ela, hipoteticamente, sentada à sua frente. E aí você começa a fazer uma análise, como que você agiria se você estivesse nessa mesma idade,
Se você estivesse nessa mesma condição, é como se fosse um exemplo de você se substituir à pessoa e ver qual seria a sua, de forma honesta, qual seria a sua reação, qual seria o seu procedimento. É uma forma simples de você se colocar no lugar do outro. E se você for realmente sincero, você verá que, dependendo das condições, dependendo do episódio, talvez você não agiria diferente. Mas você critica essa criatura. Mas enquanto você não faz essa análise, e é muito mais fácil você criticar e não procurar entender o que faz aquela criatura agir daquela forma, agir dessa forma que te incomoda tanto, e se está te incomodando tanto, você tem que ter muito cuidado, ter muito carinho, porque ali pode estar mostrando algo que esteja aflorando algo que seja uma característica do seu ser. Do seu ser. Talvez seja isso que esteja te incomodando tanto. Mas enquanto você não faz essa substituição, enquanto você não faz essa análise de forma amena, serena, é muito difícil, porque é muito mais fácil você denegrir, você criticar, você... Porque dependendo do grau da sua importância, você quer passar com rolo compressor. Ninguém quer se sentir a pessoa te passando por um rolo compressor por você. Mas você quer passar com um rolo compressor pela pessoa. É um total desrespeito aos sentimentos, ao pensamento, à formação dela, como um ser que está se expressando, né, que está tentando mostrar alguma coisa para o mundo. E, às vezes, está tentando mostrar alguma coisa para ela mesma. Né? Mas, aí Emmanuel traz algumas coisas importantes para a gente. Porque nesse grupo doméstico, nós temos os laços de elevação e de alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvadamente vivido. Mas também temos também algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos, olha só, clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Constrangimento, aversão, e aí floresce, por isso que incomoda tanto a gente, porque traz à tona clichês que nós plasmamos na memória do destino, mas que nós necessitamos desfazer. Nós precisamos, e se esse emaranhado, e se é um emaranhado de sentimentos e de percepções, e parece que ele vai ficando, e se você não tratar, ele parece que vai ficando um emaranhado, um nó, uma sequência de nó, que é um negócio que vai tomando um volume que fica além das nossas forças. Mas, na realidade, nós precisamos desfazer. Nós pedimos esse retorno para a gente agir diferente. Então, a gente precisa ter consciência dessa oportunidade
e tentar fazer diferente. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas quem é que vai ter que soltar e ir tirando, trabalhando esse novelo, que não seja nós os responsáveis? Nós não vamos, porque se estamos nessa doutrina de amor, que não nos convida a imputar responsabilidades a quem quer que seja, nós seguimos o nosso mestre, que nos aconselha que não joguemos pedras nos nossos irmãos, nem nos nossos inimigos. Ele pede que amemos os nossos inimigos. Então, esse novelo, essa trama, vai ser trabalhada, não é um ímpeto, não é urgente, mas você não consegue tirar algo que está novelado de forma intensa de uma hora para outra. É lento, é um trabalho lento, mas que nós iniciemos, desde já, que nós iniciemos. Para quê? À custa de quê? Estamos aqui para quê? À custa de trabalho e sacrifício. À custa de paciência e humildade. Porque assim nós vamos recebendo recursos novos para que façamos uma nova produção de reflexos espirituais. E que esses reflexos espirituais vão anular os efeitos da nossa conduta anterior, que foi conturbada e infeliz. É um pensamento muito esse livro Pensamento e Vida é um livro que a gente deve estudar ele de forma contínua, porque é muito profundo. E já que o nosso tempo fluiu de forma muito rápida, outra obra daquelas assim que você não pode ficar longe é do livro Coragem, que nós vamos finalizar as nossas reflexões utilizando algumas anotações do capítulo Quanto Puderes. Quanto puderes, não te afastes do lar, mesmo que ele te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda que isto te surja aos teus olhos como um empecilho à tua felicidade. Tolera o companheiro, perdão, companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sábios conselhos. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe arbitrário,
o colega leviano, o parente desagradável, o amigo menos simpático. Ainda mesmo quando escarneçam das tuas melhores aspirações. Porque as questões condizentes dizem respeito a você e Deus. É você e Deus. Né? E aí, o conselho do benfeitor Emmanuel, nessa outra obra, nesta fúria de conhecimento, nessa avalanche de pensamentos e sentimentos e de coisas que temos da nossa rotina, uma incessante compromissos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você selecionar e ter um pouco de calma, para você apagar a fogueira da impulsividade, que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, para que avancemos arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, nós tornaremos amanhã, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades. Não vale a fuga, como a própria Joana sempre nos alerta. Não vale a fuga que complica os problemas. Aceitemos o combate. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, você vai fazendo o que é necessário, você vai fazendo o que é necessário, o que é correto, você vai se afinizando, você vai se equilibrando com as leis de Deus, com a consciência cósmica, e na hora que essa modificação, ela vem e, de repente, você passa a fazer de forma espontânea. No início é difícil, mas depois ela passa a ser espontânea do seu próprio ser, que vai se moldando, que vai se equilibrando, a ponto de ver a importância dessa ação, como ela conjuga com o bem. E isso, no início, pode ser bem difícil, trabalhoso, vai te exigir esforço. Mas os espíritos nos disseram, às vezes, são fracos esforços que nós precisamos. O que nos falta é a vontade. Você fica adiando. Adiando por quê? Chegou a hora, não é para adiar. E o benfeitor vai terminando assim, que não há purificação sem burilamento. Como você imaginar aquela joia maravilhosa sem o trabalho do ourives, todo aquele carinho, toda aquela inspiração que precisou do fogo, precisou da lixa, precisou de tanta coisa para ela ficar formosa, né? E da mesma forma, se essas questões, a obra de arte na mão do artista precisou de tanto cuidado, tanto zelo dele, o que dizer isso da alma humana, do espírito? A obra de sacrifício no espaço, a educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo. E atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas
e as mais belas lições. Toma a sua cruz e me segue. Foi bem assim que ele nos aconselhou. E faz diferente. Aproveita a oportunidade e faz diferente dessa vez. Né? E é por isso que a gente precisa realmente reavivar esses sentimentos, esses bons pensamentos. Isso entra na nossa percepção, nos nossos poros, porque nós precisamos ouvir. Não para tampar a nossa visão, não. É para abrir a nossa visão, para você lembrar a todo instante do que te cabe, do que te cabe. Você vai fazer o que estiver ao seu alcance, dentro das suas possibilidades. Você vai se esforçar para ir um pouquinho mais sempre, como se fosse um exercício, não é? Não é assim que a gente faz? Você vai sempre um pouquinho mais. Nada extravagante, porque senão você vai abandonar. O que é ruim, você abandona. Mas você não pode se contentar em ficar naquele patamar. Você tem que ir um pouquinho mais, um pouquinho mais. E a gente vai aproveitando essa oportunidade dentro das nossas possibilidades, fazendo o que estiver ao nosso alcance. Mas não esquecendo, não perdendo de mente, não perdendo essa meta, porque esses espíritos nos auxiliam muito. Muito, muito, muito. Mas eles esperam de nós a nossa quarta parte, a nossa contribuição, que nós possamos agradecê-los utilizando já parcelas do amor para eles ficarem um pouco mais felizes com a nossa participação, a nossa cota de amor, o que nos é possível, né? Na atual conjuntura, na atual realidade espiritual, nós possamos agradecer a Deus a renovação, este enfrentamento, essa nova oportunidade, dentro dessas nossas esses abençoados laços de amor que são a nossa família. Né? Família que iniciamos trabalhando intimamente e vamos abrindo o nosso coração, como Maria abriu o coração para a humanidade inteira, como Jesus, que já tinha esse coração aberto a toda a humanidade, e a Deus Pai, que vela por nós a todo instante. Fiquemos com Jesus na mente e no coração, meus irmãos. Uma grata alegria ter convosco esses minutos. Uma grande alegria. Fiquemos com Deus, né?